Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Você que está na live, seja bem-vindo. Que a graça do Senhor alcance cada um de nós nessa noite, mais uma vez, pela sua misericórdia. Estamos aqui porque precisamos ser libertos de algo na nossa vida. De nós mesmos, para que Cristo se manifeste totalmente na nossa vida, precisamos nos libertar de nós mesmos. Quando nós nos libertamos dos nossos desejos, para que o desejo de Cristo se manifeste na nossa vida, precisamos primeiramente se libertar dos nossos desejos, porque ainda somos carne e desejamos aquilo que a carne deseja. Mas lutamos para que um dia todos nós sejamos o quê? Espírito em um corpo glorificado. Nós lutamos, os nossos antepassados lutaram muito contra a sua carne para poder vencer e vencer. E Jesus deu a sua carne na cruz do Calvário para podermos vencer o pecado. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 24. Versículo 7 ao versículo 10, glória a Deus. Você que está na live para nos acompanhar, você que nos visita nesta noite, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que nessa noite Deus abra uma porta e nela derrama uma chuva de graça especial sobre a sua vida. Glória a Deus. Salmos 24, versículo 7 em diante. Todos que encontraram, se colocam de pé, para a gente estar lendo a palavra do Senhor. Todos encontraram? Salmos 24, versículo número 7, que diz assim: abra-se, ó portas eternas, abra-se, para que entre o Rei da Glória. Mas quem é este Rei da Glória? O Senhor forte, o Senhor poderoso e o Senhor invencível em batalhas. Sim, abra bem, ó portões, abra, ó portas antigas, e deixe que entre o Rei da Glória. Mas quem é este Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Possa se sentar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado o nome do Senhor. Igreja, quando a gente se fala sobre portas aqui, né? Abra-se, erga a sua cabeça. Nós lembramos lá no livro de Apocalipse que a Bíblia diz que Jesus diz que eis que eu estou aonde? A porta. E se alguém abrir, eu entrarei. E aqui justamente o salmista Davi está pedindo que as portas se abram, porque alguém quer entrar pela porta. E aqui já deixa quem é esse alguém. Esse alguém é o nosso Senhor. Quem é a igreja? Quem é o Rei da Glória? Glória a Deus. Se nesse momento vocês olhassem para cá, em vez de ver o pastor aqui segurando o microfone a pregar para vocês, se fosse Jesus Cristo que estivesse segurando esse microfone, como você se sentiria? Qual seria a sua reação tão perto de Jesus? Como seria se olhar e falar assim: olha, Jesus ali, é verdade, Jesus existe. Não só estou vendo com meus olhos, mas estou ouvindo claramente Jesus. Olha Jesus ali no altar pregando.
como seria a sua reação. Mas o salmista Davi, ele deixa claramente que para que o Rei da Glória, e ele testa algumas qualidades do Rei da Glória. Ele diz que esse que vai entrar por essa porta, ele é forte, ele é poderoso e ele é invencível em batalhas. Ou seja, ele não perde batalha. Oh glória! Já pensou quando você passa por luta? Passa por dificuldade no seu lar, no seu casamento, no seu trabalho, na sua casa você está lutando, mas de repente alguém bate na sua porta, e quando entra e peça para entrar, você fala: é esse o forte e poderoso, é esse que não perde nenhuma batalha. Ele vai dizer: sou eu mesmo, eu estou entrando agora na tua batalha, e tu serás invencível, porque eu sou forte e poderoso. Eu estou entrando na tua casa, no teu casamento, na tua família, na tua saúde, para te dar vitória, porque eu sou o Rei da Glória, é o meu nome, o Todo-Poderoso. Mas ele disse: abra-se portas, abra-se porta. Qual é a porta de você que ainda está fechada para que o Rei da Glória precise entrar? Oh glória! Na nossa vida a gente tem vários tipos de porta, mas a principal porta do ser humano é a porta do coração. Essa é a porta que ele precisa entrar. Porque muitas vezes quando a gente entristece o coração, a nossa alma. A gente entristece muito, se abate, vem preocupação. Lembra que Jesus disse lá em Mateus 11, 25 a 28, vinde a mim, todos que estão cansados. Mas você pode falar: mas Jesus, e quando eu não puder ir até o Senhor? Ele disse: mas eu vou até você, mas eu quero te aliviar. Mas nessa noite, a mensagem que traz para mim e para você, o que Deus está pedindo nessa noite é que as portas da tua vida se abrem, porque alguém vai entrar. E se tem alguém lá dentro, oh glória, que não pertence, vai ter que sair, porque o maior vai entrar na tua vida e na tua casa, e ele é forte, ele é poderoso. Você pode ser fraca, mas aquele que está com você é forte. Você pode não ter poder, mas aquele que está na tua vida é poderoso. Você pode perder várias batalhas, mas aquele que vai entrar, ele é invencível. Oh glória! E o salmista começa a tecer novamente, torna a fazer quem é essa pergunta, ele torna a repetir 2 vezes: abra-se portas, abra-se portas. Abra e deixa que o Rei da Glória entra. Rei da Glória, oh glória! Você não vai receber um político na sua casa, você fica feliz, alguém que é grande. Mas aqui a Bíblia diz que é o rei, mas não é o rei do castelo, é o Rei da Glória, é aquele que tem toda a majestade. Então já dá para entender que esse rei não é daqui, esse rei é de cima, porque toda a glória pertence a ele. E Davi questiona mais uma vez: mas quem é esse Rei da Glória para que eu abra a porta? E ele entra, oh glória! Aí ele responde: o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ele está dizendo o quê? Que esse rei não está só, ele tem um exército para lutar com ele. Não entendi, pastor. Quando o servo de Eliseu olhou lá fora e viu um exército de gente, ele correu e falou: Eliseu, meu senhor, estamos cercados, vamos ser destruídos. Eliseu disse: não tema, porque o que está aqui dentro é maior do
Eliseu está lá fora, e quando abriu os olhos, tinha cavalos e cavaleiros, e o servo de Eliseu viu que você não está só, ele vem com o seu exército. Engraçado, igreja, porque temos dificuldade de entender, porque temos dificuldade como igreja de entender a glória e a majestade de Deus. Porque Deus nessa noite traz essa mensagem neste culto, pedindo que as portas se abram. Se Ele está pedindo que as portas se abram, é porque as portas estão o quê? Fechadas. Ninguém manda abrir porta que está aberta, a gente manda fechar a porta que está se aberta. Então, se Deus está trazendo esta mensagem para a igreja, é porque existe porta nas nossas vidas que está fechada, e Jesus só entra quando ela for aberta. Jesus só muda um cenário quando você abrir a porta do teu coração, da tua mente, da tua vida, para que Ele entre e muda. Quando você entregar, dizer, abrir a porta do meu trabalho e dizer, entra Jesus e muda. Abrir a porta daqui e dali e fala, entra e muda. Aí o Senhor da glória entrará. Mas enquanto não abrimos a porta, Ele não entra. E tem uma passagem interessante, muito conhecida. Quando a gente fala de porta, existem várias passagens, mas tem uma que a gente prega direto aqui. Jesus tinha acabado de curar um centurião, e os seus discípulos falaram com Jesus, vamos porque está tendo festa em Jerusalém. E a Bíblia diz que para Jerusalém naquela época existia 12 portas. Cada porta tinha um nome. E a Bíblia diz que Jesus, ao entrar para a cidade, Jesus entra numa porta chamada Porta das Ovelhas. Porque a porta estava o quê? Aberta. Mas quando Jesus entra na Porta das Ovelhas, Jesus não vê um cenário de alegria. Jesus não vê um cenário de gente o quê? Pulando de alegria. Mas Jesus, quando ele entra pela Porta das Ovelhas e observa 4 salas grandes desse tamanho aqui, ele só vê o quê? Coxo, aleijado, paralítico, todo tipo de enfermidade. Ele viu o quê? Só tristeza, só dor, só sofrimento. Mas a Bíblia diz que abra-se porta, porque o Rei da Glória está entrando. E Jesus, ele observa o quê? Todo mundo naquele monte. Mas ele olha para quem? Para alguém que estava esperando pelo mesmo milagre quanto tempo? 38 dias? Você sabe o que eu acho engraçado nessa passagem do paralítico de Betesda? Que eu e você sabemos andar e não esperamos pelo milagre, desistimos. Ele era paralítico e não desistiu do milagre. Ele sabia que ele não podia alcançar o milagre. Ele sabia que não podia alcançar o milagre, mas ele não desistiu. 38 anos sendo frustrado, mas a Bíblia diz que alguém diferente estava entrando pela Porta das Ovelhas. Nesta noite, Jesus escolheu a tua porta. Alguém diferente vai entrar na tua porta. Aquele que não era mais jovem, aquele paralítico, toda vez ele só contemplava os milagres dos outros, mas o dele ele nunca contemplou. Eu acho engraçado que
entre aquela porta, entre uma parede e outra, tinha uma festa. Imagina aquelas pessoas enfermas ali, vendo todo mundo pulando de alegria, e eles ali sem poder participar daquela festa. Aí eu me lembro a passagem da Bíblia que Jesus nos ensina assim, o quê? Alegrai com os que se mas chorai. Hoje é o contrário, se você vê o irmão chorando, você está rindo. Mas se você estiver chorando, ele ri. Ô glória, vira MMA de crente. Desse jeito. Você sabe uma das maiores qualidades de Jesus que eu e você não tem? Jesus era observador. Todo culto ele vem na igreja, ele olha de um em um, observa. E com toda certeza o anjo desce com a benção. E quando Jesus observa que alguém está desapercebido, ele faz o quê? Israel estava com a benção na mão. Deus fez o quê? Sobe e demora 40 anos para descer de novo. Glória a Deus. Ele observa a nossa atitude, o nosso coração, a nossa maneira de servir. E muitas vezes ele fala com o anjo: retorna, porque não está preparado nem preparada para receber o milagre. Já pensou bem se primeiro você comprasse os móveis da sua casa e depois você construísse a casa? Oh glória! Já pensou isso? Já pensou bem se Deus te dá essa bênção primeiro para depois você adorar Ele? Era Jesus pregando aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo só na igreja. Oh glória! Jesus fala lá no Deuteronômio capítulo 8 com o povo de Israel: deixei que vocês sentissem fome, deixei que vocês passassem por um período de fome, para me provar se o coração de vocês estava disposto a me servir ou a não me servir. Mas eu falo que vocês estão muito apegados à comida física. Todo dia quer maná, todo dia quer cadorna, todo dia quer leite, todo dia quer pão, quer cuscuz, quer bolo. Mas Jesus está dizendo: para com isso e começa a se alimentar da palavra de Deus que sai do trono da glória. Glória a Deus. Ele diz: nem só de comida vive o homem e a mulher, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso viverá o homem e a mulher. E quando você lê, Jesus observa e olha: é aquele que está aqui há mais tempo. Ou seja, Jesus percebeu a quantidade de tempo que aquele homem estava. Muitas vezes o nosso irmão está triste dentro da igreja e você não percebe. Porque para perceber você tem que ter o quê? Visão e espírito. Oh glória! Aleluia. Glória a Deus. Oh glória! Visão espiritual. É isso que está faltando hoje na igreja de Cristo. A visão da igreja está limitada. A igreja de Cristo está vendo agora. Mas a igreja de Cristo, ela tem que ser Hebreu 11, não vê agora. A igreja não está vendo, mas tem certeza que Ele vai voltar. A igreja está olhando para a porta, ela está aberta, mas não está vendo. Mas alguém chamado o Rei da Glória está entrando pela porta. Aleluia. Vamos adiantar, o tempo já se foi. Mas Jesus faz uma pergunta para ele: você quer? Por que Jesus faz essa pergunta? Porque as pessoas desistem muito rápido. Então Jesus precisava mexer com a mente dele.
trazer novamente a fé dele. Você quer ficar curado? Qual foi a resposta dele? Isso que eu acho muito triste. Eu não tenho ninguém que me ajude. Como é? Ué, e porque está escrito na palavra que bom e suave que os irmãos viva em quê? Quer que eu vá mais além? É bom dois do que o quê? Você usa para casamento do que um. Porque quando um tiver sentindo frio, o outro faz o quê? Quando um tiver com fome, o outro faz o quê? Alimenta. Quando um tiver doente, o outro faz o quê? Visita. Glória a Deus. Aleluia. Mas ele disse o quê? Eu não tenho ninguém. Quer dizer que não tinha nem família. Onde é que estava a igreja? Onde é que está a igreja? Já fiquemos muito tempo em Jerusalém, já estamos explodindo de poder. Agora é hora de ir para Samaria, para Jerusalém e para o confim da terra levar a palavra de libertação. Já passou do tempo. Oh glória! Você sabe por que muitas vezes você não recebe o milagre? É que nem aquele paralítico, porque você está olhando na direção errada. Você está focado num tanque onde só te dá tristeza, onde só te dá decepção, onde só te dá choro. Mas hoje alguém está entrando na tua porta, ele vai mudar a direção. Hoje ele vai mandar você olhar para o outro lado. Deus está mudando a direção hoje. Oh glória, Ramandaia Subicanderaberra. Oh glória, Senhor. Eu até rastejo, Senhor. Eu vou rastejando, mas quando eu vou chegando na porta do tanque, alguém desce primeiro e recebe o milagre. Aí ele tem que fazer o quê? Voltar rastejando para o mesmo lugar. Isso é duro, igreja. Se a gente for parar e analisar essa pessoa, ele fazia isso há 38 anos. É duro. Você chega, talvez ele até chegou mais perto. Aí chega alguém que tava, só tinha uma unha. Ó. Cadê aquele quando você está cansado, alguém te carrega no colo e fala: você não está só? Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes você precisou ouvir uma palavra dizendo para você assim, ó, você não está só? E quantas vezes você se decepcionou porque esperava ouvir de alguém e não ouviu essa palavra? Mas hoje eu vou profetizar na tua vida: o Rei da Glória está entrando, o Rei da Glória está entrando, o Rei da Glória está entrando, e Ele está dizendo: você não está só, você a partir de agora, alguém está entrando para mudar o cenário da tua vida. Glória seja dada a ti. Vou terminar agora. Aleluia. Oh glória. Santo Deus. E Jesus fala: olha para mim. Eu vou trazer pela minha fé. Jesus fala: olha para mim. Jesus, trazendo pela minha fé, Jesus conversando com ele assim: olha para mim. Ele olhou. Lembra? Pedro e João subiam ao templo. Ele mandou quem olhar para eles? Pedro entendeu direitinho.
Oh, glória! Aquele paralítico estava na onde de Pedro e João? Na porta da igreja. Como é? Um paralítico na porta da igreja, você entra e não convida para entrar? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Ele estava na porta do templo. Por que Pedro e João parou diante daquele paralítico? Porque Pedro e João iam para o templo fazer o quê? Buscar bênção? Buscar milagre? Não, eles iam orar. Buscar o dono do milagre, que é melhor do que qualquer milagre na nossa vida. E pelos meus olhos da fé, só para concluir essa palavra para você, Jesus olhando para ele disse: olha para mim. Sim, Senhor, você não precisa deste tanque. Porque eu tenho algo melhor para você hoje. Jesus está dizendo para você hoje: você não precisa deste tanque, porque hoje Ele tem algo melhor para você. Ele olhando o que é melhor, Ele fala: hoje você tem a fonte da água da vida. Hoje eu vou te dar água que vai mudar o teu cenário. Oh, glória! Quem tem a fonte não precisa do tanque. Quem tem a fonte, lembra o que Jesus diz: ei, venha e beba, quem beber de mim, por dentro será o quê? Curado. Qual foi a palavra de Jesus para aquele paralítico? Eu vou passar para a missionária. Vou deixar essa palavra de reflexão para a sua vida. Se você visse um paralítico na cadeira de rodas, você fazia o que hoje? Pegava a cadeira e empurrava com ele, não era? Só que Jesus fala aqui: eu vou mudar o cenário. Eu não vou fazer lodo passar no seu olho. Não vou mandar você lavar no tanque, hoje vai ser diferente. Jesus falou o que com ele? Usou o que? Oh, glória! A Bíblia diz que com isso aqui a gente vence. Jesus usou a palavra e falou o quê? Levanta. 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 Oh, glória! Como é que aquele paralítico pode saber? Ele podia dizer assim: Senhor, eu não posso levantar porque eu sou paralítico. Jesus disse: toca então nas tuas pernas. Quando ele tocou, ele disse: oh, glória, estou sentindo algo dentro de mim mudando. É a palavra que muda o crente. Levanta. O que é que Jesus quer dizer hoje? A igreja passou muito tempo sentada na parede. Jesus está dizendo para a igreja: levanta, levanta. É hora da minha igreja se colocar de pé. Seu tempo de ficar prostrado acabou. É tempo de você levantar a sua cabeça. É tempo, oh glória. Aleluia. Dagmar, Ramanaya. Oya fuya naira horibiara nurie shuki para hamanaya. Ramandio koviasu. Ramancho keribihara subi kelebeha. Assim diz o Senhor para ti nessa noite: o tempo de tu ficar prostrada de cabeça acabou. É tempo de tu levantar a tua cabeça. Porque tem palavras que estão tentando te deixar prostrada. Mas nesta noite, todas essas palavras que foram lançadas contra a tua vida, o teu Senhor hoje está jogando por terra. E digo mais: o Senhor está entrando agora na
tua casa. E algo lá dentro que tu tem me pedido, que precisa ser mudado. Oh glória! O Senhor está dizendo: em um breve tempo eu vou mudar o cenário. Porque o maior está entrando agora na tua casa, viu? Rabadaia, subcanta. Rabadaia, estou visitando o Rafael e dando um grande livramento. O inimigo está furioso, está tentando de todos os jeitos, mas eu digo: ele é meu, ele é meu. Eu vou trazer ele de volta, porque isto tem me pedido, clamado e tem orado e fala assim: Senhor, nada muda. Eu quero te dizer, vai mudar, porque hoje o Senhor manda dizer para ti: levanta e anda de cabeça erguida, assim diz o Senhor. Amém. Glória a Deus. O tempo já foi, passo para missionário, passei 1 minuto.